Essa semana eu terminei o livro Felicidade Ordinária, da Vera Iaconelli, e em vários momentos dessa leitura eu me peguei sentada com o livro no colo e olhando pro nada, assim, paralisada. A cena era essa, eu de pijama, olhando pro chão com uma cara de passada. Aquela sensação de que alguém conseguiu escrever sobre a sua vida com mais clareza do que você já foi capaz de comunicar, né? Pra alguém na terapia, pra algum amigo, pra você mesmo. O livro é uma coletânea de colunas que a Vera escreveu pra Folha, mas não vá achando que são colunas levinhas. A Vera escreve com bisturi. Ela fala com muita precisão, assim, sobre maternidade, casamento, filhos, vínculos, desejo, culpa, perdão, enfim, sobre família. E é sobre isso que eu quero falar hoje, família. Esse tema que parece inofensivo, mas que carrega, acho que muita expectativa e muitos silêncios. A gente cresce acreditando num tipo ideal de família, né? Aquela família margarina, onde todo mundo se entende, todo mundo se respeita, todo mundo se ama e passa o Natal junto. Quando é muito mais comum e real que a gente não se entenda necessariamente com todo mundo da nossa família. Não necessariamente as pessoas se respeitem o tempo todo. Não necessariamente elas queiram passar o Natal juntas, apesar de passarem. Aliás, a Vera fala sobre isso num capítulo sobre o Natal, como essa época do ano é uma época onde todo mundo finge que tá bem, mesmo sem estar, né? Porque seria feio admitir que tem coisas mal resolvidas ali. A família, ela tem que ser o lugar do amor, né? Só do amor. Afinal, se não for, deve ter algum problema, e o problema tá com você. Spoiler, não é só com você. A maioria das famílias tem questões, se não todas, né? E é mais comum do que parece que o Natal termine em uma crise de ansiedade e um prato de rabanada. A gente não aprendeu a lidar com o desconforto. A gente aprendeu a sorrir nas fotos, mesmo que por dentro tenha uma criança ferida, um adolescente revoltado, um adulto tentando não chorar e escorregar pela parede do banheiro. E aí tem outro ponto que me pegou muito nesse livro, que é a ideia de que nem tudo precisa ser resolvido na gritaria, na catarse, vomitando mágoas, né, com o outro. Tem muita coisa que pode ser resolvida internamente, no silêncio, com você mesmo. É olhar pra sua história e pensar, tá, isso aqui doeu, isso aqui eu não entendo, isso aqui talvez nunca se resolva, mas eu não vou carregar isso pra sempre. Porque a real é que a maioria das famílias não são funcionais. E isso não significa que sejam pessoas más ou que é uma família que deu errado. É porque elas são humanas. E os humanos se machucam mesmo tentando acertar. E isso é muito legal dela. Ela admite as coisas que a gente não quer admitir. Ela fala verdades que a gente não quer assumir, sabe? Com certeza você já tentou conversar com alguém da sua família ou alguém mais velho e a pessoa falou, mas naquela época isso era normal. Pois é, nem tudo que era normal era certo. E nem tudo que foi feito com amor foi feito sem dano. Ou foi feito com uma boa intenção, foi feito sem causar danos. A Vera fala que olhar para a família com mais verdade não é apontar os defeitos, mas reconhecer o que é real. Porque ao longo da vida a gente vai colocando, né, uma armadura e vai reforçando essa armadura para conseguir lidar com essas dores, com essas mágoas, muitas vezes sem falar, né, em silêncio, afinal a família é um lugar sagrado. E aí a gente vai se protegendo tanto que a gente não tem mais uma ponte, um contato com o outro. Você tá sempre tocando na armadura. E quando a gente assume e vê o que tá acontecendo, o que é real, o que é verdade, o que tá rolando, a gente olha com mais honestidade para essa relação, a gente consegue abrir uma frestinha. E aí, nessa frestinha, tem um espaço, né, que pode entrar luz, dor, amor. Não vai ser só sentimento bom, mas vai entrar ar, vai respirar, vai voltar, né? Quando a gente vai se protegendo das coisas e vestindo essa armadura na vida, que eu acho que, assim, ela é necessária por muitas vezes, mas a gente exagera na quantidade de camadas e tal, que a gente para de sentir coisa ruim, que a gente vestiu ela pra
pra parar de sentir dor, pra parar de sentir medo, pra se defender de alguma coisa que tá nos machucando. Só que a gente coloca tantas camadas e aí a gente não consegue sentir mais nada, nem dor, nem amor, nem empatia, nem, né, que são coisas necessárias para uma relação ter intimidade até. A gente começa a sentir falta de intimidade entre os nossos próximos. E aí tem uma outra coisa que ela fala que muita gente tem medo de falar e é muito comum que falte isso em famílias, que é sobre o perdão. Porque a gente costuma achar que perdão é passar pano para um erro do outro, né? Passar pano para alguém e isentar o outro da responsabilidade dele, né? Que nem se a gente tem uma dívida e aí fala assim, essa dívida foi perdoada. Ou seja, eu não preciso mais pagar aquela dívida. Mas com as atitudes que a gente toma na vida, o perdão, ele não tá relacionado a essa isenção, né? Do pagamento pelo outro. Pelo menos eu acredito que tudo que a gente faz tem consequências pra gente, no sentido de que você vai continuar sendo responsável pelos seus atos. Perdoar é só você parar de ficar alimentando aquilo, você parar de viver em função daquilo, e é uma coisa pra você, porque o outro, ele ainda vai ter que se responsabilizar pelas atitudes dele. A diferença é que você devolve o pacote e fala, isso não me pertence mais, é seu, bora seguir, sabe? E assim, muito difícil, né? Não é porque a Vera escreveu ou eu tô falando aqui nesse vídeo que, tá, claro, entendi, agora vou perdoar. Mas, sei lá, essa visão de que a gente entende o perdão como uma dívida que não precisa ser paga, até por outras nomenclaturas, né, que a gente usa na vida burocrática, e que na verdade não é isso, porque as pessoas vão continuar respondendo pelos seus atos. Eu acho importante esse entendimento. Pra mim foi uma chave que virou assim, tipo, tá, não, então beleza, então acho que agora eu tô mais tranquila pra seguir buscando, né, aprender sobre perdão. No fim, eu acho que esse livro me lembrou de uma coisa que eu tô sempre tentando lembrar, que é como a vida adulta tem a ver com reconhecer suas bagunças, sabe? Entrar no quartinho da bagunça emocional, sem perder a ternura, sem se enrijecer demais, sem perder o brilho no olho, talvez, seus sonhos, a esperança, enfim. E entender que a família pode ser, e frequentemente é, um lugar onde ao mesmo tempo você foi acolhido e onde você se feriu. Ela pode ter sido, e frequentemente é, injusta e amorosa ao mesmo tempo, presente e ausente. E a gente não precisa escolher um lado da história para seguir em frente. A gente precisa reconhecer tudo que houve e seguir em frente. Enfim, mais um livro, mais uma pensata. Então, se você curtiu esse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal e comenta aqui pra gente conversar e eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo.